Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia do nosso desafio: 5 dias, 5 projetos em React Native. Se você ainda não assistiu a nossa aula 1, vou deixar disponível aqui no card para você não perder nenhum detalhe e se especializar de verdade em React Native. Então vamos lá para a gente começar sem mais delongas. Creio eu que essa aula seja um pouco mais rápida que a aula 1, porque eu não vou explicar muitos detalhes, assim como eu expliquei na aula 1, mas o nível de complexidade já vai aumentando um pouquinho aqui, tudo bem? Então, nosso aplicativo de hoje vai ser um to-do, ou seja, uma lista de tarefas, pessoal. Então, dentro dela, nós vamos conseguir, né, ter a capacidade de adicionar tarefas e também fazer a remoção de tarefas. Eu ainda não vou utilizar nenhum local para armazenar, então não vou utilizar API nesse momento, nenhum ESC Storage para estar gravando localmente as tarefas. Vai ser só o passo a passo mesmo. E eu recomendo fortemente que você crie esse aplicativo se você não tiver e disponibilize no seu portfólio, porque isso chama muito atenção. To-do é algo que não pode faltar em portfólio de ninguém, hein? Então vem comigo aqui para a tela do meu computador para nós começarmos o desenvolvimento. Então, pessoal, aqui no nosso Expo já aberto, vou clicar em New Snack para criar esse novo projeto. O nome do projeto será To Do, ok? Se você quiser colocar assim, ó, To Do, eu acho que fica melhor. Então, To Do é vou colocar assim, ó, To Do List. Eu havia pensado em fazê-lo com notificações, mas o push ele é um pouco complicado de entender, então eu vou deixando um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais para frente, para a gente trabalhar aqui com o push de notificações, beleza? Esse projeto também não é um projeto muito complexo, nós vamos utilizar de estados, componentes básicos do React Native, ou seja, componentes nativos do React Native e funções. Então, da classificação de 1 a 10, o nosso primeiro aplicativo foi 1, esse aqui está intermediário entre 2 e 3 aqui. Então, um aplicativo relativamente simples, beleza? Então, vamos começar a limpeza do nosso projeto. Vou importar a biblioteca React. Como eu já sei que nós vamos utilizar o hook useState, então nós já vamos colocá-lo aqui na primeira linha. From e a nossa biblioteca, o nosso React, ok? E agora eu vou começar a trazer os componentes que nós vamos utilizar dentro aqui do nosso projeto, pessoal. Então vou colocar import, abrir chaves, from. Vou deixar as chaves abertas porque eu vou com Ctrl barra de espaço depois, é mais rápido, tá bem? Então, React Native. Aqui nós vamos utilizar a nossa velha e companheira view, o text, que também não pode faltar nunca nos nossos aplicativos, o text input, para que nós possamos digitar a nossa tarefa, beleza? Vamos também ter um botão para fazer a inserção da tarefa. Deixa eu ver o que mais. Vamos precisar de um flat list. Qual a função do flat list? O flat list é um componente responsável por criar as listas. Então, dentro dele, nós conseguimos colocar o painel, por exemplo, uma view, e ali dentro da view ela vai se replicando e criando uma lista de itens ou até mesmo de produtos, se você assim quiser. Aqui no flat list, como eu vou ter a opção de remoção, eu vou colocar um botãozinho aqui também. Só que eu não vou colocar o botão nativo, esse botão aqui. E sim, nós vamos colocar um botão chamado Touchable Opacity. Por que nós vamos utilizar o Touchable Opacity? Touchable ao toque, Opacity de opaco. Então, ao toque ele fica opaco, ele tem a sensação de clique, beleza?
Vou trabalhar aqui também com a nossa folhinha de estilos, então o nosso amigo Style Sheet aqui. E vou colocar um alert também. Estou pensando aqui no alert quando nós não tivermos uma tarefa inserida, se o usuário clicar em inserir, eu não vou permitir a inserção, então eu vou colocar ali um alert para alertar, para dar uma mensagem de atenção para o usuário, que isso não vai ser possível, tá? Aqui, se você quiser quebrar as linhas, você pode ficar à vontade, ele aceita. Particularmente, eu gosto de ir quebrando essas linhas para ficar mais espaçado no meu código. Até porque esse monitor que eu estou gravando é grande, a visualização nele é boa. Se o seu for inferior aí a 15 polegadas, eu acho que é interessante você já ir quebrando, principalmente se você estiver desenvolvendo em notebooks ou até mesmo em um celular, que é possível, beleza? Bom, vou criar o meu componente, o app aqui, então export the full. Vamos criar a nossa funçãozinha anônima e aqui dentro return e vamos começar a configurar a nossa amiga a view aqui, beleza? Então, a nossa view para sanar o erro. Estamos com uma estrutura base para o nosso aplicativo criado nesse momento. Agora, então, pessoal, vou deixar criado a nossa folhinha de estilos para facilitar aqui a nossa vida. Então, assim como já de costume, como nós já fizemos nos apps anteriores, const, eu costumo chamar de styles e vou falar que ela vai receber o nosso componente stylesheet.create, parênteses e chaves, beleza? Eu vou dar um zoom um pouquinho maior aqui, que de repente para você visualizar, dependendo da tela que você estiver trabalhando, fica melhor a visualização, tudo bem? Bom, para aproveitar então a situação aqui, como nós já estamos na nossa folha de estilos, eu já vou deixar disponíveis os estilos que normalmente eu acho que nós vamos utilizar. Um deles é o container. Esse sempre eu utilizo, então eu gosto já, pessoal, de quando eu vou criar a folha de estilo, eu já vou criando e disponibilizando, que aí eu já vou criando os componentes ali acima, todos com os seus estilos correspondentes já. Depois eu só vou alimentando, você vai ver que aumenta um pouquinho mais aí a eficiência no desenvolvimento, tá bem? Agora, vou colocar o nosso title, então, title. Está aqui o nosso título. O título vai ser o nome ali, to-do list, alguma coisa do tipo. Nós também teremos o input, então, como vai ter um campinho para texto, input. Veja que é bem padrão, eu gosto bastante de padronizar os aplicativos. Como eu já sei que nós teremos alguns desses itens, são comuns na maioria dos aplicativos, eu já tenho até mais ou menos a sequência. De repente você fala assim, olha Alexandre, o botão nós não configuramos no aplicativo da aula passada. Tem como configurar? Aquele botão padrão ali, o button, ele é bem restrito. Tem como fazer algumas configurações, mas nós não vamos fazer aqui no Style, e sim com prop, beleza? Bom, vou colocar aqui a nossa task, que seria a nossa tarefa efetiva mesmo, tá bem? Poderia colocar tarefa se você quisesse, mas eu já vou colocando algumas palavrinhas em inglês, assim como eu falei na aula passada, é melhor para que nós já possamos ir criando um padrão. Bom, dentro das tasks, que serão painéis, você vai entender aqui melhor daqui a pouquinho, eu vou ter textos, né? Então vou passar alguns textos. Por enquanto vou colocar task text. Então, será o texto da tarefa. Lembra de ir separando com vírgula. Talvez a visualização não fique muito legal
por causa do sublinhado, mas lembre-se de ir separando por vírgula, tá? E por último, talvez nós teremos o botão de remoção, de exclusão aqui. Eu vou colocar delete. Opa! Ah, deu certo. Ele marcou aqui de amarelinho, que ele reconheceu como um comando interno, beleza? Então agora vamos lá para a gente começar a desenvolver esse camaradinho aqui. A interface, gente, muito simples, muito simples mesmo, tá? Então, dentro da nossa view, vou chamar os nossos estilos, style, styles.container. Por enquanto ainda não tenho nada. Na sequência, pessoal, vou ter aqui um componente text, que vai ser o nosso texto, o item, né? O to-do list, aqui, o nome do item não, né? O nome do aplicativo. Beleza, então, to tracinho do list. Eu vou colocar só isso, não vou enfeitar muita coisa nele não, beleza? Então já está aparecendo ali, opa, deixa eu colocar minúsculo esse camaradinho aqui, to-do list. Logo abaixo do to-do list, nós teremos o nosso campinho de texto, então nós já trabalhamos com ele, que é o nosso text input, beleza? Aqui no nosso text input, nós também, então, aqui dentro, vamos passar algumas props. A primeira, style, até para a gente já ir personalizando e aparecendo os estilos. Então, styles.input. Logo abaixo, vou trazer um placeholder para a gente poder visualizar. Hoje, como nós não configuramos nada, eu sei que ele está aqui. Vou até acessar o nosso Android aqui, pessoal, para ir visualizando no Android, beleza? Mas ele vai aparecer aqui em cima, só que fica mais fácil a localização do nosso text input aqui daqui a pouquinho. Então vou colocar para ele placeholder. No nosso placeholder, digite ou informe, digite a tarefa. Acho que tá bom. Digite a tarefa. Tá vendo? Tá aqui. Beleza? Bom, o que mais? Por enquanto, não vou passar value e não vou passar on-chain text. Isso porque nós vamos precisar criar primeiro, né, de antemão, os nossos estados. Então, quase que a interface já está pronta. E vou colocar aqui um button, que seria o botão, o nosso botão aqui, pessoal. Aqui no nosso botão, lembra que ele também deu erro ontem por falta do title. Então nós precisamos ter um título para que o botão fique ativo, fique funcional. Esse botão, vou colocar, adicionar a tarefa, beleza? Agora, vamos lá que eu vou começar a explicar algumas coisinhas para vocês. Assim como eu disse anteriormente, Alexandre, eu queria deixar o meu botão vermelho. É possível? Completamente possível. Aqui dentro, antes do title ou depois do title, você tem a possibilidade de colocar uma propzinha chamada color, que é interessante que o color para o CSS ou para a folha de estilos, ele vai colorir a fonte. Background color é o fundo. Essa prop para o botão, ela vai colorir o botão. Então você pode passar para a prop color desde o nome da cor, como por exemplo red, ali, seu botão acaba de ficar vermelho. Você pode passar blue, enfim, a cor que você quiser, purple. Ah, Alexandre, mas fica sempre fixo assim? Não, dá para você passar em RGB, em hexadecimal. Então vamos lá, vou colocar um vinho, né, um purple aqui, um vinho bem forte. Então vou colocar hashtag 50 F60. Veja que nós temos um
um roxo aqui bem forte, né? Com uma tonalidade bem forte aqui. Ah, não, eu quero um violeta aí, ó. Coloca 501 FFF. Veja que ele fica aqui um violeta, uma cor bem bacaninha, né? Então, aqui, bem simplesinho trabalhar nessas props aqui, tá? Agora, então, vou lá configurar alguns dos nossos estilos, deixar a telinha com uma boa aparência para a gente finalizar aqui rapidinho o nosso app. Bom, por padrão, lembra lá, pessoal, do nosso... Vou aplicar um background color, assim como nós fizemos no app passado. Então, nosso background color fica bastante opcional. Alexandre, quero colocar um cinza, um rosa e etc. Lembra daquele macetezinho que eu te ensinei ontem? Entra aqui no Google, hashtag FFFFF, ou seja, 6 Fs, você vai abrir o seletor. Ah, eu queria um azul bem clarinho. Eu já te dou até a referência, mas vou por aqui para você ver. Seleciona a cor desejada e aqui a tonalidade. Veja que você vai pegando aqui pela tonalidade, só copiar e colar ali, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, acho que a mesma tonalidade que nós colocamos ontem, CCC, tá? Para ele ficar ali um cinza, enfim. Depois eu dou uma geralzinha nele. Ou colocar aqui o F5, 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 talvez. Vou deixar bem clarinho, quase branco. Desculpa aí, pessoal. Essa cor. Bom, vou voltar depois a cor, vou até copiar, só para você visualizar. Vou colocar aqui o Flex 1, para que ele tome a tela toda, beleza? Veja que já ficou aqui o cinzinha. Vou adicionar um padding agora aqui, pessoal, para descolar essa parte aqui horizontal, tudo bem? Da direita e da esquerda. Então, vou colocar um espaço, opa, coloquei no local errado. Padding horizontal, que escreve igual em português, horizontal, tá? Vou colocar 20 pixels, olha lá, já juntou, já ficou com uma aparênciazinha um pouquinho melhor. Vou descontar daqui para baixo, vou começar mais ou menos aqui, então, um padding na parte superior. Alexandre, tem diferença se colocar o padding e a margem? Tem e bastante. Qual é a diferença? Deixa eu copiar aqui e comentar para você dar uma olhadinha. Vou colocar então uma margem top. Margem top. Tá? Olha o que acontece. Que coisa feia. Fica uma linha zona, uma faixa zona branca ali. Enquanto se eu utilizar o padding, não que esteja errado utilizar margem ou padding, tá? Aqui ele permanece com a cor de fundo, com o nosso background. Então ele vai aplicar a cor do background até na status bar aqui em cima. Isso é muito interessante. Então assim, fica bastante a critério, tá? Ah, eu quero que o aplicativo realmente comece aqui, ó, bem no finalzinho da câmera. É possível? É, tem componentes para personalizar isso aqui melhor. Agora, se você quiser tudo de uma única cor, como o padding é uma margem interna, então ele desconta a partir do primeiro pixel aqui e empurra, né, os seus componentes aqui para baixo. Então fica bastante opcional, um macetezinho aí que eu acho que vale a pena trabalhar e entender aí o que você está fazendo. Agora vou para o título, para o to-do list aqui. Então, style recebe a nossa prop, styles, ponto. Vou dar uma de preguiçoso aqui, vou copiar para colar isso aqui posteriormente. Esse aqui então vai ser o nosso title, o nosso text input eu já chamei, e o botão, por enquanto, então copiei de Alegre, não tinha nem percebido que eu já tinha colocado aqui
na parte inferior. Vamos lá então, font size, tamanho 25, para ele ficar bem em evidência, ou será que 29 vai ficar muito grande? Não, eu acho que ficou bom. Bom, coloquei aqui, como de costume, vou colocar uma font weight, ou seja, um peso na fonte. Lembrando que os pesos na fonte, você pode colocar de 100, que ele vai ficar bem fininho, até 900, que ele vai ficar mais grosso do que o bold. O bold é o 700. Tanto faz você colocar bold ou 700, ele vai colocar o mesmo peso, beleza? Agora vou colocar aqui uma margem inferior para ele distanciar esse camaradinha daqui, tá? Então ele vai distanciar o nosso text input, vai descolar um pouquinho. Então, nesse caso, eu vou colocar uma margem button. Por quê? Para que ele desconte uma margem mesmo, para que ele seja não dentro, mas fora do componente. Essa margem, talvez aqui uns 20 pixels, vai ficar bom. Ficou legal. Agora eu vou jogar o texto para o meio. Então, text align, center, opa, 2 pontos, center, e nós temos aqui esse início pronto. O nosso input agora, pessoal. O nosso input, vou colocar algumas coisinhas aqui. Não vou colocar borda, assim como eu havia dito anteriormente para vocês, mas vou colocar um background color. Esse background color, vou colocar FFF, que é branco. Alexandre, por que FFF fica branco? FFF. FFF também. Porque no hexadecimal ele entende que se você colocar aqui FFF, ele entende que você já utilizou vai fazer um spread da primeira cor, um espelhamento. Então você vai pegar FF, FF, FF. É como se ele já estivesse entendendo que você está autocompletando. Então, quando forem idênticas os atributos que você for colocar aqui no hexadecimal, por exemplo, eu vou colocar, sei lá, um preto, que é 000000, tá? Então, eu não preciso colocar tudo, é só colocar 3 zeros que ele autocompleta, beleza? Então, vamos lá, vou deixar branquinho aqui. Vou jogar uma borda, um raio na borda, então border radius, Vou colocar a mesma coisa ali do nosso primeiro aplicativo, entre 5 e 6. Ah, eu gosto mais, eu gosto com 10, Alexandre. Você pode ir dosando e colocando a quantidade que você preferir aí no seu, tá? Vou aumentar um pouquinho, como nós já havíamos feito, né? O tamanho ali, o comprimento do nosso text input. Então nós fizemos no app anterior também. Lá nós utilizamos, salvo engano, 40. Isso, é um tamanhozinho padrão que eu vou manter aqui. Vou jogar uma margem button de 20 pixels também, para ele descolar. Opa, por que ele não aderiu aqui, pessoal? Será que eu escrevi alguma coisinha errada? Pode ser que travou. Deixa eu dar uma olhadinha. Margin button, eu acho que eu escrevi com N. Foi, eu tinha escrito aqui com N. Bom, vou colocar um espaço interno dentro aqui do componente. Então, nesse caso, é o padding. O padding vou jogar de 20 pixels para a gente dar uma olhadinha. Foi muito. Então, 5. 5 tá bom, pessoal. O que mais que a gente pode colocar aqui? Deixa eu tentar colocar padding 10 aqui, só para dar uma olhadinha. Ele descolou um pouquinho daqui. Eu acho que tá bom, não ficou ruim não.
Alexandre, eu queria aumentar um pouquinho esse tamanho. Vem aqui ó, em comprimento, weight, e coloca aí o tamanho desejado, por exemplo, 50, enfim, o tamanho que você quiser. Então, completamente possível de fazer aí, tá? Talvez, se você quiser aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui dele, é interessante você colocar My Device e testar pelo Expo Go no seu celular, que lá a imagem fica fidedigna mesmo, pessoal. Mas é bastante opcional. Então eu vou colocar Font Size e aqui no nosso Font Size vou colocar talvez aqui um 16. Vou deixar 16, eu acho que tá bacana, tá bonito aqui. Agora para nossa task. Bom, nossa task nós não criamos o flat list ainda. Então, já temos aqui boa parte do que nós vamos precisar. Agora, muita atenção, porque eu vou explicar o flat list para vocês, tudo bem? O flat list ele é um componente que, se você abri-lo na documentação, você vai perceber que ele tem algumas props que são necessárias, são obrigatórias. Dentre elas, nós teremos a prop data, ou seja, data ou dados, que ele vai precisar receber esses dados de uma lista. Então, nós vamos precisar trabalhar com um array aqui, tudo bem? Key extractor, nós vamos ter uma chave extratora, então é como se ele criasse um índice iniciando em 0 e passando 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e ele cria um índice dentro do flat list, vai ser necessário, obrigatório a ter esse índice. E aí nós vamos renderizar quem? O que seria a renderização? Ele pegar esses dados, essas informações e colocar dentro de um componente. Então, quais seriam esses caras? Vai ser o Key Extractor, que nós vamos buscar cada item ali dentro dessa lista e vamos renderizar, só que cada item desse vai ficar disponível dentro de um painel, é como se fosse uma outra tela, uma nova tela que nós colocaremos aqui na parte inferior, tudo bem? Então, pessoal, existem algumas formas de fazer. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais profissional aqui com vocês, tá? Se você tiver dúvida, pode me chamar aí nas minhas redes sociais, nos comentários aqui, que eu vou te ajudando, não tem problema nenhum, tudo bem? Então, como seria essa forma um pouquinho mais profissional? É você ir construindo sem estar visualizando o componente aqui, porque senão nós vamos precisar ter pelo menos um item aqui dentro. Se eu ver que dentro da explicação pode ser que fique complicado, eu adiciono pelo menos uma informaçãozinha aqui para que apareça, para que esse item seja adicionado aqui e ele apareça, e depois a gente exclui ele manualmente e torna ele automático, tudo bem? Então, para a gente criar o nosso flat list, nós vamos precisar de alguns estados aqui. Bom, lembra os estados onde nós colocamos após o nosso export e antes do nosso return, beleza? Então vou colocar const, vamos abrir então os nossos colchetes e colocar aqui tarefa, beleza? Por enquanto ainda estou trabalhando em português. Set tarefa, para que ele manipule então a nossa constante, né? Vai receber quem? A nossa funçãozinha useState, que vai inicializar por enquanto com nada, tá? Vai começar aqui com um valor nulo. E agora eu vou começar a lista de tarefas. Então, const lista, não vou colocar o D, pessoal, vou colocar lista tarefas, tá? Set lista tarefas. Agora sim. Vamos receber o nosso useState. Maravilha. Bom, vou deixar aqui, pessoal, ó, um pouquinho mais para frente, apenas para ficar alinhado, não muda nada
aqui para vocês. Bom, como esse camaradinho aqui vai ser uma lista, nós vamos precisar ter esses itens dentro da lista. Então eu vou mudar. Ao invés de começar ele em branco, eu vou determinar aqui que o meu estado ele vai ser um estado de lista. Eu já estou, tá vendo? Que ele já até dá a explicaçãozinha aqui. Então eu vou estar falando aqui para o meu, comunicando com o meu aplicativo que, olha, toda vez que receberem itens aqui dentro, isso aqui vai ser depositado em formato de lista. Então eu vou ter um array, uma matriz com várias posições aqui dentro, ok? Agora, vamos lá. O botãozinho que nós temos aqui, ele vai precisar, pessoal, chamar então uma função, assim como nós chamamos ontem. Então, vou utilizar a prop on e colocar um clique, mas é on press. Ao pressionar, eu vou chamar uma função. A função vai ser a função adicionar. Eu vou colocar add, tá? Add task. Beleza? Eu acho que vai ficar melhor, pelo menos não quebra a linha aqui nesse momento. Vou logo abaixo aqui e vou declarar const add task recebe a nossa velha amiga função anônima, pelo menos para ele sair o erro. Ou seja, quando for chamado ao pressionar aqui esse botão, ele vai executar esse camaradinha aqui, tá? Agora, vamos lá para o que interessa. Vamos começar a inserir aqui, então, pessoal, a nossa tarefa. Ah, um pequeno detalhe. Eu estava me esquecendo e isso ia gerar talvez um grande transtorno ali para frente. Quando eu digitar a minha tarefa, eu vou precisar aqui, pessoal, passar esse texto para quem? Para o nosso set tarefa, para que ele troque a informação e armazene aqui na nossa constante, tá? Senão ele vai dar chabu aqui. Então, on change text recebe o nosso set tarefa. Cadê? Set tarefa. Agora sim, tá? Então, toda vez que o texto for alterado, ele vai fazer o quê? Vai enviar aqui para o nosso estado de tarefa para ele armazenar. E vou criar uma restriçãozinha do valor, value, vai receber quem? Vai receber a nossa tarefa. Maravilha, então. Então aqui já está recebendo o valor da tarefa, vou colocar algum valor, veja que está digitando, seria o mesmo que colocar isso aqui, tá? Olha que interessante, tarefa de número 1. Olha o que aconteceu, tarefa de número 1. Por quê? Porque eu estou falando que o valor que vai estar fixo aqui para o meu text input, ele vai ser recebido a partir desse valor tarefa. Então, esse valor está armazenado aqui. E se eu complementar, colocar algum ou alguma outra coisa, ele vai fazer o quê? Ao alterar o texto, ele executa a nossa função useState. Então, ele vem aqui, agrega os valores e troca, né, para a execução, troca o valor do tarefa e continua de novo. É um processo muito interessante isso aqui, né, pessoal? Então, beleza, vou tirar para a gente continuar, senão nós vamos ficar aqui 2 horas programando, hein? Vamos lá. Então, agora, aqui no meu Add Task, ou seja, quando eu clicar aqui, o que eu quero? Primeira coisa, pessoal, eu vou fazer uma condição para verificar se tem algum parâmetro aqui, para eu não clicar aqui e pá, de repente ele adiciona a nossa task ali, a nossa tarefa, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou falar, olha, se a minha tarefa
for igual a vazio, ou seja, o igual, é lá do JavaScript falando que é exatamente igual a vazio. Eu vou chamar esse componentezinho alert, pessoal. Então, o meu alert, ele vai receber o quê? A propriedadezinha dele, alert, e aqui dentro eu quero que apareça escrito, de repente, atenção, vírgula, digite uma tarefa válida, tá? Opa, esqueci de colocar entre aspas, minha gente. Então, deixa eu vir aqui e colocar, senão ele vai dar erro. Tá. E vou, claro, pedir para retornar aqui dentro essa mensagem de erro. Então, return para que ele retorne ela aqui dentro. Existem algumas formas de fazer. Aqui, olha lá, atenção, digite uma tarefa válida. Ele já deu a mensagem. Então, vou clicar de novo. Atenção, digite uma tarefa válida. Porém, pessoal, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui, para que quando inicie o aplicativo, ele não faça essa execução, assim como ele fez nesse momento. E não só isso. Imagina que você vai escrever assim, bolo de laranja, tá? Se você escreve assim, para você, você acabou de escrever bolo de laranja. Só que se você vem e dá um espaço aqui e um espaço aqui, para você continua sendo bolo de laranja. Mas para o computador ele muda completamente o contexto, porque ele vai encontrar espaços em branco ali. E aí, de repente, você tem uma tarefa qualquer aqui. Você vem, dá um espaço e manda adicionar. Nota que ele fez o que aqui? Ele passou e permitiu aqui, do nada, né? Se fosse inserir a tarefa, executar a inserção. Olha, estou clicando e ele não está retornando para mim a mensagem. Então, para isso, existe uma funçãozinha do JavaScript chamada trim, que ele vai fazer o quê? Ele vai desprezar quando tiver esses espaços, antes de uma palavra ou depois. Então, ele corta esses espaços, fazendo com que não gere esse problema, esse erro, tá vendo? Digite uma tarefa válida. Então é o que eu precisava. Olha, dá para deixar mais bonitinho esse negócio? Cara, talvez. Estou olhando ali, vou colocar emoji warning. Nossa, digitei errado. Emoji warning. Um emoji de atenção aqui, pessoal. E vou colar. Veja que eu copiei e colei ele aqui, ó. Vou dar um espacinho. Olha lá que bonitinho que fica, pessoal. Então, um pequeno detalhe que faz uma diferença, né? Tá pronto já? Não, claro que não, né? Agora nós vamos começar, pessoal, a criar, então, os direcionamentos aqui, adicionar as tarefas e os IDs. Só que para que isso ocorra, pessoal, eu vou fazer o que com vocês aqui? Eu vou começar a criar o meu flat list, assim como eu falei com vocês, beleza? Então, como eu quero que fique abaixo do botão, eu vou querer que fique logo aqui, certo? Eu vou, abaixo do botão, colocar o meu flat list, porque aqui a ordem importa bastante. Se eu colocar o flat list aqui, cada tarefa adicionada vai entrando aqui no meio e vai jogando o botão lá para baixo. Não é isso que eu quero que fique abaixo aqui do botão, para que o botão fique aqui e vá aparecendo essas informaçõezinhas aqui. Bom, então vou começar por quem? Vou começar a chamar o meu flat list. Ele é um componente que ele fica único, ele não tem nada entre. Os itens que tem dentro dele são props, beleza? Então vou colocar dessa forma aqui, flat list. Agora vou passar algumas props. Muita atenção nesse momento. Aqui eu estou fechando o flat list.
dei alguns enters só para dar uma pequena espaçada aqui dentro, tá? Vou chamar aqui então data, que seria a minha prop de dados. Bom, quem vai ser a fonte de informação, a fonte de dados daqui? Vai ser a minha lista de tarefas, pessoal, essa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui para ajudar vocês? Vou trazer a nossa fonte de dados para cá, a nossa lista de tarefas para cá. Só que para que fique melhor, até para vocês visualizarem a construção, lembra que eu falei que eu faria de uma forma um pouco mais profissional. Mas como é o nosso segundo app, eu vou dar um auxílio para vocês. Depois a gente faz a remoção. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar manualmente um item aqui dentro dessa lista, para que ele fique aparecendo aqui de forma intermitente aqui, para que ele apareça durante a confecção do nosso aplicativo, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter aqui, recomendo que você faça o mesmo. Se você tiver dúvidas, dê um pause, volta, e se está com muita dúvida, me chama que eu vou te ajudando aí, tá? Pode ficar tranquilo. Então vou abrir uma expressãozinha, porque é um objeto que eu vou passar aqui dentro, é um JSON, né? Quase que um item de uma lista de um JSON. Vou colocar um ID, 1, vírgula. Então vou ter o ID, que seria o meu identificador, o meu código, e na sequência eu vou passar um texto, tá bom? Alexandre, depois eu vou precisar disso aqui? Não. Você não vai precisar disso aqui. Depois a gente vem aqui, remove e ele vai ser adicionado automaticamente, tá? Por enquanto eu vou deixá-lo aí apenas para você visualizar e ficar melhor a sua visualização, tá? Então tá aqui, ID1, texto da tarefa 1 aqui. Por quê? A hora que eu começar a montar aqui o nosso flat list, tá? Que vai ser logo na sequência, você já vai começar a visualizar esse texto escrito aí do ladinho aí, tá bom? Então bora lá, pessoal. Agora, lembra que eu falei para vocês, nós vamos precisar de algumas props, alguns itens aqui, e você vai ter que entender esse processo aqui, beleza? Então eu vou precisar ter uma chave. Então nota que eu tenho o Key Extractor. Tá vendo que ele fala aqui que ele utiliza como um indexador ou seja, um extrator de uma chave única. Então, ele que vai identificar esse cara aqui, esse ID1 aqui, tá bom? Como vai ser um processo automático, ele vai gerar sempre chaves assim. Ele vai pegar a primeira que tem aqui, no caso é a 1, na sequência a 2, a 3, a 4, e se eu apagar, ele continua não daquele voltou. Supomos que eu tenho 1, 2 e 3, eu apago a 2. Ele não vai voltar e criar uma 2, ele vai continuar 4, 5 e 6. Se eu apago todas, ele continua 7, 8, 9, para ele manter uma integridade disso aqui, tudo bem? Então agora, aqui na nossa prop Key Extractor, o que nós vamos fazer? O que esperar, o que ela é? Essa prop, ela tem a seguinte função. Ela vai receber uma função dos itens dispostos aqui na lista. Então ela vai extrair esses itens da lista. Essa é a função dessa propzinha aqui. É bem facinho de fazer, é que eu quero que você entenda, tá? Então aqui dentro da prop eu vou passar o quê? Um indexador, um parâmetro, que vai ser o nosso item. Então toda vez que ele faz a execução da função, ele abstrai esse item e vai colocando aqui dentro um a um, para ele montar a lista, beleza? Então agora eu vou falar o que? Olha, ele vai executar a função e vai ter o item.id. Ou seja, quem é esse ID? Esse ID vai ser
os IDs que vão ser formados automaticamente quando os itens forem adicionados à lista, ok? Então, ele vai abstrair a partir desse momento aqui. Agora, como nós já obtivemos o ID a partir do momento que foi clicado em adicionar, nós obtivemos o ID, nós vamos começar a montar o nosso componente. Como nós vamos montar? Através do render item. É uma outra prop que ela tem, né, a função de fazer o quê? Receber o objeto de itens, então a lista de itens que está sendo gerada e aplicá-los dentro de um componente. Então ela não vai montar, não vai fazer a execução de instruções. Por isso você vai ver que a função anônima tem uma outra forma de escrita. Então vamos lá que eu já te explico. Então, render item, ele vai aqui, né? Tem igual, então abrir a minha propzinha, presta bastante atenção nesse momento, tá? Vou dar alguns espaços aqui dentro e eu vou falar, olha, aqui dentro eu tenho uma função anônima. Só que lembra que a função anônima, até o momento que nós estamos fazendo, ela está vindo com essa forma escrita aqui, né? Nós colocamos parênteses, arrow function e na sequência nós colocamos as chaves. Essa aqui eu vou colocar parênteses, porque eu não vou fazer a execução de instruções, mas eu vou fazer a construção de componentes. Vai ter view, text aqui dentro, então tem que ser dessa forma. Como que vai funcionar a renderização? Lembra que eu falei? Ele vai receber o parâmetro como objeto. Então ele vem aqui e traz o nosso parâmetro item aqui para dentro, tá? E como vai funcionar agora, Lê, a construção desses objetos aqui? O que ele vai ter aqui de retorno aqui para a gente, tá? Ele vai ter uma view, vai começar a montar então a nossa famosa, nossa amiga view aqui dentro. Nota que já até sumiu o errinho ali. Bom, aqui eu vou trazer o meu estilo task, beleza? Então já vou até colocar aqui, ó, view style recebe styles ponto task. Cadê ele aqui? Task, achei. Aqui está. Então agora é o basicão do basicão mesmo, é montar. Opa, cliquei aqui, nem sei como eu fiz essa façanha ali de selecionar o celular. Aqui dentro eu vou querer o que, gente? Eu vou querer um texto, tudo bem? Que vai ser o texto aqui, esse camaradinho aqui, né? Que nós colocamos, que é o tarefa 1. Como que eu passo ele para cá? Então, trago um componente text aqui dentro. Legal? Deixa eu só colocar um texto qualquer aqui. Olha lá, nós já temos alguma coisa. Por quê? Porque existe esse carinha aqui, tá? Se eu remover, ele some daqui, tá? Bom, esse text aqui, lembra que nós criamos também um outro estilo, então, style. Vamos passar aqui, styles.taskText. E aqui dentro, gente, quem que nós vamos chamar? Eu vou chamar o meu parâmetro item, ponto, o ponto referencia quem você quer. Você quer o ID ou o texto? Ah, eu quero o texto. Então eu vou colocá-lo aqui, texto. Olha lá, tarefa 1, gente. Muito, muito legal isso aqui. Agora, vou passar quem para cá? Dentro de um botão, então dentro do Touchable Opacity, eu vou precisar passar. Então, o Touchable Opacity é diferente do botão, você precisa abrir e fechar. Ele tem children, ele tem filhos, que é o texto do botão. Ele é diferente do comportamento desse botão aqui, tá? Então, vou colocar text e aqui dentro nós vamos passar o texto do botão, que vai ser excluir. Alexandre, posso colocar X? Pode, fica ao seu critério aí, tá? A forma que você achar melhor. Eu criei text, criei, né? O texto e o delete. Então,
eu vou precisar aqui desse camaradinho aqui. Então, style recebe styles.delete. Maravilha, então. Agora, Alexandre, mas vai ficar tudo assim feio as nossas tarefas aqui? Não, agora a gente vai deixar ele bem bonitão, tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, minha gente, nós temos aqui a configuração padrão do React sendo um item abaixo do outro. Então a disposição padrão é de coluna. Eu vou mudar essa disposição e vou colocar de linha. Então eu vou usar a direção do flex, vou colocar aqui flex direction. A direção que eu quero é row, ou seja, é linha. Ué, Alexandre, cadê? Cara, ele deve ter passado um pouquinho para frente aqui. Vamos lá. Então, para que eu tenha um em cada extremidade, ou seja, o texto fique nessa extremidade, né? Parta da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, um em cada extremidade, eu preciso justificar o conteúdo como space between, um espaçamento entre, tá? Então vou colocar justify content space tracinho bit, acho que é assim, tá? Between, eu acho, não, tá errado. Between, é assim. Deixa eu ver. Era só ter dado Ctrl+ espaço, né? Olha lá. Space between. Aí não erra, né? Beleza, vamos lá. O que mais que a gente vai colocar aqui? Bom, o alinhamento dos itens aqui. Align items. Vou colocar center para alinhar os meus itens também. O que mais que eu posso fazer? Ah, eu vou colocar aqui, gente, deixa eu só encontrar aqui, beleza. Tá, só tô dando uma conferida aqui. Eu vou colocar um fundo para nossa tarefa branco. Eu quero colocar ele branquinho aqui. Então, background color, #FFF. Legal, ficou branquinho ali, da forma que eu gostaria. Nesse caso aqui, eu não gosto, já falei isso para vocês várias vezes, não gosto de borda, mas para cá eu acho que a borda vai ficar bonitinha. Então eu vou colocar border color. Para ela eu vou colocar um cinza clarinho aqui, DDD, tá? Talvez você não esteja visualizando aqui no Android, vou colocar o web para que apareça um pouquinho melhor. É que o nosso fundo aqui já está CCC, né? Deixa eu colocar B5, B5, B5. Olha eu voltando ele de novo aí, né? Nosso background color para que apareça depois. Ah, só que tem um detalhe, ele não está aparecendo porque border width. Então vou ter que colocar uma largura aqui para minha bordinha aqui, então, pessoal. Então vou colocar um border width de 1 pixel. O que mais que eu posso colocar? Vou colocar um raio na borda, né? Então border radius. Um dos pontos que às vezes me incomoda, até que eu vou programando aqui junto com vocês, um dos pontos que me incomoda um pouco aqui no React, no Expo, nos snacks do Expo, é esse lance aqui dele ficar aparecendo toda hora. Essa sugestão atrapalha bastante, principalmente quando a gente está gravando aqui, né? Mas tudo bem, são ossos do ofício, facilita aí para vocês, porque é web e vocês têm acesso em casa também, né? Vou jogar aqui um padding. O nosso padding, talvez aqui de 10 pixels. Ficou legal. Vou colocar aqui, o que mais? Que nós podemos colocar uma margem. Aqui eu vou colocar uma margem vertical. Por que eu vou colocar uma margem vertical? Opa, faltou a vírgula. Porque depois eu vou ter uma tarefa aqui
e outra tarefa logo abaixo, tá? Como nós temos ambas as tarefas aqui, eu acho que vai ficando cada uma no seu local aqui, fica melhor. Bom, agora, olha ali, pessoal, tá vendo? O efeito do Touchable Opacity, que bonitinho que ele é. Então, vou colocar aqui, bom, o texto, vou colocar aqui um pouquinho de evidência nele, não vou colocar muita coisa, só um font size talvez 16, deixa eu ver. Ele já está bem no padrão, o 16. Deixa eu ver o 18. Não, acho que está muito grande, vou pôr 16 mesmo. Tá? E o delete aqui, eu vou colocar duas características básicas para ele. A cor dele eu quero red. Tá? Alexandre, como que é o red no hexadecimal? As duas primeiras cores é R, ou seja, é red, então é FF. Todas as outras, 000. Ele fica vermelho também. Ou F00 também funciona e fica vermelho ali também, tá? E vou colocar um peso para fonte. Opa, um peso para fonte weight. Jesus, tá difícil. Fonte weight. Vamos colocar aqui bold para ficar em evidência. Tá aqui, pessoal. Então, essa vai ser a disposição da nossa tarefa. Toda vez que eu vier aqui, adicionar, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar aqui como uma nova caixinha dessa, coloquei outra, adicionar, vai aparecendo embaixo e um embaixo do outro. Quando eu clicar em excluir, ele vai fazer então a remoção, tá bem? Beleza, então aqui a aparência do nosso app já está pronta. Vamos finalizar então, pessoal, a nossa Add Task aqui em cima, tá bom? Então agora que nós já temos a nossa tarefa, o nosso excluir, né, o botãozinho aqui você já visualizou, é momento de nós removermos ele aqui do nosso estado, deixar o nosso estado limpinho para começar a funcionar. Bom, como nós vamos fazer? Nós vamos começar gerando o ID. Então vou colocar const ID. Aqui eu poderia criar um ID aleatório, por exemplo, inicializar em 0, ir acrescentando, ir verificando, cada novo ID acrescentar mais um, assim como eu havia comentado com vocês. Mas até para explorar algumas funçõezinhas novas, eu acho que eu vou fazer algo diferente. Eu vou buscar uma data aqui. Vou falar, olha, eu quero uma data, date, tá? Então, date.now. Eu quero a data, né, a data atual, agora. Essa data atual, ele pega o quê? Ele vai pegar, claro, no formato americano, então ele pega mês, dia, ano, hora, minuto, segundo, centésimos e milésimos de segundo. Então ele fica um número muito grande. Concorda que ele nunca vai se repetir? Porque se ele pega o tempo atual de agora, daqui um segundo, ele já mudou totalmente os milissegundos, então você pode adicionar quantas tarefas você quiser aqui. Então eu vou falar o quê? Olha, pega o ID e coloca ele como uma string. Então, toString, executa a função, converte para string aqui para mim. Então, todo ID para ele vai ser um número bem grandão, um número bem gigante aí. Alexandre, mas não pode deixar o aplicativo lento? Não, porque a capacidade de processamento de qualquer processador de celular é muito rápida e para fazer uma leitura de uma cadeia numérica, enfim, é muito grande. Também vamos precisar do nosso texto. Então, const nova tarefa. Alexandre, mas por que nova tarefa? Porque nós vamos receber um ID e uma nova tarefa. Como vai ser a tarefa? A tarefa em si vai ser o ID que nós temos aqui e um texto. E esse texto vai ser o quê? Ele vai ser uma espécie aqui de um parâmetro da nossa tarefa, ou seja, do item que está sendo digitado logo abaixo. Então,
vou colocar aqui apenas para desmembrar. Poderia colocar apenas a tarefa aqui? Não recomendo, porque muitas vezes vai ficando lixos aqui e você acaba não excluindo posteriormente, sei lá, por algum motivo, pode ser que ele replique alguma coisa. Então, eu prefiro criar um parâmetro chamado texto e ele recebe a tarefa depois que o add task é executado. Só aqui já está bom? Não muito, né? Por quê? Agora eu vou ter que montar a lista aqui dentro. Ele vai ter que entender que ele vai receber uma lista aqui dentro. Então eu vou fazer o que para ele? Vou ter que setar aqui, né? Executar a nossa set lista tarefas. Opa, deixa eu colocar aqui, indentar esse código, né? Então, set lista tarefas, e aqui dentro do nosso set lista tarefas, quando eu executar essa funçãozinha, eu preciso fazer o quê? Eu vou colocar a tarefa em si dentro de um parâmetro. Então, eu vou colocar prev, tipo de previews, tá? Então, vou colocar prev, pode ser qualquer nome aqui. Alexandre, eu quero colocar P1, A, D, VCC, o nome que você quiser. Eu vou colocar prev até por ser uma sugestão. Então, vou fazer aqui a execução dentro de uma lista. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o item que vai ser inserido, então prev, por isso eu vou colocar o chamado spread, ou, enfim, espelhamento aqui, ou clonagem, eu vou clonar o que já tiver aqui dentro do parâmetro. Então, vou colocar prev, beleza? E vou passar a nova tarefa, que ela vai receber um novo ID e o seu texto posterior aqui. Então, muito simples. É como, se você já estudou lógica, lembra? Você declara um número, por exemplo, o N recebe 1, abaixo, sei lá, o N2 recebe o N mais 1, então toda vez ele vale 1, depois 2, depois 3, assim por diante. É mais ou menos isso aqui que você está fazendo, só que você está espelhando, isso aqui chama spread, então você está espelhando ou clonando o parâmetro, que assim que ele executa, ele recebe o parâmetro. Então ele pega o que tem aqui dentro já e adiciona um novo item. Então ele vai gerando aquela lista com diversos objetos. Só que depois que ele pega isso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero excluir o valor aqui dentro. Eu não quero que fique mais aquela tarefa para não guardar lixo ali dentro. Então eu vou falar para ele que o nosso set tarefa vai receber nada, vai receber valor vazio aqui para ele limpar esse campo aqui. Já está funcionando? Bom, em tese, sim. Vamos testar. Deixa eu colocar aqui, teste, adicionar. Olha lá, gente, que maravilha. Alexandre, adicionar. E comprar pão. Vou tentar colocar uma tarefa grande. Levar meus filhos na escola. Depois levar os cães para tomar banho. Coloquei cães. Olha lá, pessoal, então funciona uma grande lista. Pô, Alexandre, então nosso app acabou? Quase. Falta só excluir cada item desse aqui. Será que é muito difícil? Cara, é a parte mais fácil. Como nós vamos fazer? Então, nota que aqui eu fecho a função addTask, veja que ficou uma funçãozinha pequena, relativamente pequena, ok? E agora, pessoal, aqui nós vamos criar uma função para remover a nossa tarefa. Então, vou chamar const remove task, nós temos a add task, vou chamar de rem task, de remover a tarefa. Vou abrir a nossa função aqui, tudo bem? Para que ela fique funcional. Eu vou passar aqui quem? Quem que eu preciso passar? Lembra? O ID, que é o controle de tudo o que nós temos.
Então vou passar o ID aqui dentro e agora na sequência eu vou fazer aqui set lista tarefas. Então dentro da nossa funçãozinha, da nossa troca de valores aqui dentro, eu vou fazer o quê? Vou precisar do parâmetro previous, lembra do prev? Vou pegar esse mesmo parâmetro que nós temos aqui e vou fazer o que com ele? Vou fazer uma filtragem. Então vou determinar aqui, né? Vou colocar filter, que é uma funçãozinha de filtrar mesmo do próprio JavaScript. Vou filtrar quem? Tudo que tiver inserido aqui dentro das minhas tarefas. Então vou filtrar a tarefa e aqui eu vou simplesmente, depois que eu filtro, faço a execução. Tarefa.id e removo o ID necessário. Opa, não é 3 iguais, não. 2 iguais, tá? Ale, já está funcionando? Será que se eu adicionar uma tarefa aqui, eu removo? Ainda não. Por quê? Porque você precisa entrar aqui no Touchable e chamar a sua função de remoção de tarefas. Então, você pode chamar tanto dentro do Touchable quanto dentro do excluir. Eu não gosto de passar muito dentro só do excluir, porque lembra que ele fica um botão aqui em volta, apesar dele não estar aparecendo, mas pode ser que, como é toque e não é clique, pode ser que o seu cliente, ou até mesmo você, o usuário, clique um pouquinho acima e não consiga fazer a exclusão se você colocar só no texto. Então vou colocar aqui no Touchable Opacity, tudo bem? Aqui no Touchable, vamos chamar a nossa prop onPress, lembra dela? Aqui, pessoal, eu vou fazer um pouquinho diferente. Por quê? Eu não vou montar nada. Lembra que antes as nossas funções nós estamos montando coisas, realizando cálculos. Aqui eu preciso executar uma função. Para que eu faça a execução de uma função, eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou pegar aqui e colocar uma espécie de uma funçãozinha anônima e eu vou passar o nosso rain, cadê? Rain task, a nossa função rain task, mas eu preciso mandar qual é o ID correspondente. Se eu não mandar para ela receber o ID aqui, ela não vai remover ninguém. Então, como que eu preciso fazer? Não é só chamar a função. Eu tenho que colocar aqui, buscar o meu item, que ele já está indexado aqui dentro, ponto ID. Vamos testar? Olha lá. Pagar a escola. Adicionei. Vou excluir. Opa, removeu. Vamos lá. Pagar o, sei lá, pagar o carro no leilão. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que uma das coisas que consertou literalmente a minha vida foi leilão, né? Comprar carros, enfim, terreno, casa em leilão e vender. Eu faço muito isso, enfim, há muitos anos eu trabalho com isso aqui, também é uma das minhas atividades. Não só isso, mas eu compro cadeira, mesa, enfim, um computador, uma porção de coisa em leilão e, enfim, toda semana eu estou rodeando aí leilão, hein? Então, pagar o carro no leilão, depois ir buscar o carro no leilão, adicionar. Olha lá. Ah, por que ele não apareceu aqui, Alexandre? A caixinha lá, o alert, né? O alert. Porque aquele alert, ele funciona só no Android ou no iOS. Ele não funciona na web. Por isso que ele não apareceu, tudo bem? Vou colocar mais uma. Buscar minha esposa no trabalho mais cedo, por exemplo. Bom,
Paguei o carro, vou excluir. Olha lá, permaneceu. Vou colocar comprar leite e incluiu. Então você consegue ir excluindo ou adicionando novos itens à sua lista. Muito bom, não é, pessoal? Olha, de verdade, você viu que o nível de complexidade já deu um bom salto aqui dentro do nosso segundo projeto. Nossa, Alexandre, o que vai ser lá do quinto projeto? Não muito diferente disso, porque nós estamos explorando o máximo de componentes, de funções possíveis para realmente te tornar um bom profissional dentro da área mobile. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você está assistindo essa aula através do YouTube, eu peço para que você deixe o seu like, porque eu acho que vale o like, não vale? Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal para você não perder nenhuma atualização. E não se esqueça, se você fizer esse aplicativo aqui, me marca lá no meu Instagram, enfim, nas minhas redes sociais, para que eu possa repostar todas essas atividades, os seus trabalhos também. Agradeço por você ter ficado até aqui comigo, deixo o meu abraço e te espero na próxima aula. Vamos lá!